Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 7. As dádivas do reino. Seção 2. A lei do reino. Curar é o único tipo de pensamento nesse mundo que se assemelha ao pensamento de Deus, e devido aos elementos que ambos compartilham, pode facilmente se transferir para ele. Quando um irmão percebe a si mesmo como doente, está se percebendo como se não fosse íntegro e, portanto, reconhece que está necessitado. Se você também o vê desse modo, está vendo-o como se ele estivesse ausente ou separado do reino, fazendo com que o reino em si se torne obscuro para ambos. A doença e a separação não são de Deus, mas o reino é. Se obscurece o reino, está percebendo que não é de Deus. Olha que interessante isso. Essa fala toda aqui, ela nos traz a consciência, a autorresponsabilidade. Porque quando a gente cria na nossa mente essa percepção equivocada da gente mesmo ou dos nossos irmãos de que a pessoa é incapaz, ela é doente, ela não consegue, ela é limitada. Realmente eu estou ampliando aquilo ali porque a vida vai me trazer as testemunhas que confirmam esse meu pensamento equivocado, tanto comigo mesmo quanto com os outros. E por isso é tão importante sair dessa mentalidade errada que vê tudo como complicado, tudo como difícil, tudo como fragilizado, como problemático, para que a gente possa ajudar os outros também a sair desse mesmo estado, dessa mesma condição mental em que eles se encontram. Mas eu sempre deixo claro que começa com a gente. Curar, então, é corrigir a percepção em seu irmão e em você mesmo, compartilhando o Espírito Santo com ele. Isso coloca ambos dentro do reino e restaura a integridade do reino na sua mente. Isso reflete a criação, porque unifica por aumentar e integra por estender. O que projeta ou estende é real para você. Essa é uma lei imutável da mente nesse mundo, assim como no reino. Então, aquilo que eu projeto, que é algo, um pensamento do ego, ou aquilo que eu estendo, que é o pensamento aliado ao Espírito Santo, aquilo vai se tornar real para mim, impreterivelmente, não tem como ser diferente. Contudo, o conteúdo é diferente nesse mundo, porque os pensamentos que ela governa, ou seja, que a mente governa, que a mente aceita como verdadeiros, são muito diferentes dos pensamentos do reino. As leis têm que ser adaptadas às circunstâncias, quando se quer que elas mantenham a ordem. A principal característica das leis da mente, assim como operam nesse mundo, é que, obedecendo-as, e eu te asseguro que tens que obedecê-las, pode chegar a resultados diametralmente opostos. Isso é assim porque as leis foram adaptadas às circunstâncias desse mundo, no qual resultados diametralmente opostos parecem possíveis, porque você pode responder a duas vozes conflitantes. É importante ressaltar aqui uma coisa que ele falou, que a principal característica das leis da mente é que, obedecendo-as, e ele nos assegura que a gente tem que obedecer a algum sistema de pensamento, a gente pode chegar a resultados completamente opostos. É uma escolha, sempre é uma escolha. Que a gente não se esqueça disso quando as situações surgirem. Se eu estou alimentando os pensamentos equivocados do ego ou se eu estou nutrindo o pensamento certo, alinhado a essa grande consciência, a essa grande fonte criadora, amorosa, universal, que nos criou. Fora do reino, ou seja, fora do estado de consciência, do conhecimento da verdade absoluta, a lei que prevalece dentro dele é adaptada para o que você projeta, você acredita. Então, quando a gente está fora do reino, a gente está fora desse estado de consciência pleno.
de entendimento da verdade. Então, tudo aquilo que a gente projetar é aquilo que a gente acredita. E a gente vai estar vivenciando isso. Essa é a forma na qual ela pode ser ensinada, porque fora do reino, o aprendizado é essencial. Essa forma implica que você vai aprender o que você é a partir daquilo que tem projetado sobre os outros e, portanto, aquilo que você acredita que eles sejam. No reino, não há ensino ou aprendizado, porque não há crença. Então, no reino, tem essa unidade, né? Essa integralidade, esse sistema íntegro de pensar. Então, não existem nem aprendizados, nem ensino. A gente não ensina nem aprende nada, porque nós já somos tudo, né? Ele já disse anteriormente, temos tudo. Então, não existe crenças limitantes ou crenças fortalecedoras. Tudo aquilo que a gente compreende é unificado, simples, dessa forma. Só há certeza no reino, né? Deus e seus filhos, na segurança do que é, têm o conhecimento de que o que você estende, você é. Essa forma da lei não é adaptada de forma alguma, sendo a lei da criação. O próprio Deus criou a lei, criando através dela. E seus filhos, que criam como ele, a seguem com contentamento, tendo o conhecimento de que o aumento do reino depende dela, assim como dependeu a própria criação deles. O que ele está dizendo aqui é que nós, como filhos de Deus, que aqueles de nós que já criam como ele, a gente segue a vida com alegria e a gente entende que esse conhecimento existe, de que o reino só pode ser aumentado a partir da própria criação que a gente está manifestando no mundo. Então, a gente começa a criar coisas mais elevadas, começa a manifestar a nossa essência aqui de forma construtiva, de forma amorosa, de forma alegre e pacífica. As leis têm que ser comunicadas se é que serão úteis. Com efeito, elas têm que ser traduzidas para aqueles que falam línguas diferentes. No entanto, um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca muda o significado. De fato, todo o seu propósito é de mudar a forma de tal modo que se mantenha o significado original. O Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus para aqueles que não as compreendem. Não poderia fazê-lo por conta própria, porque uma mente conflitada não pode ser fiel a um único significado e irá, portanto, mudar o significado para preservar a forma. Então, ele fala que o Espírito Santo é aquela voz que tem o poder de traduzir verdadeiramente o ensinamento dessa consciência mais elevada. Porque nós aqui ainda estamos com as nossas consciências, com as nossas mentes conflitadas. Por isso, às vezes, não vamos conseguir ser completamente fiéis ao significado daquilo que o Espírito Santo está nos trazendo. O propósito do Espírito Santo, ao traduzir, é exatamente o oposto. Ele traduz só para preservar o sentido original em todos os aspectos e em todas as línguas. Então, isso aqui é independente do nível de compreensão e do nível do processo evolutivo que cada um se encontra aqui, né? O Espírito Santo vai fazer chegar para cada um de nós da forma mais adequada e aliada ao nosso entendimento. Portanto, ele se opõe à ideia de que as diferenças na forma são significativas, sempre enfatizando que essas diferenças não importam. O significado da sua mensagem, ou seja, da mensagem do Espírito Santo, é sempre o mesmo. Só o significado importa. Não o modo que ele vai fazer isso, né? Porque ele vai trazer de acordo com o nível evolutivo e nível de compreensão de cada um de nós. A lei da criação de Deus não envolve o uso da verdade para convencer seus filhos da verdade. A extensão da verdade, que é a lei do reino, se baseia apenas no conhecimento do que é a verdade. Essa é a sua herança,
e não requer nenhum aprendizado, mas quando desertou a você mesmo, veio a ser um aprendiz da necessidade. Quando a gente se abandonou do reino, né, se retirou do reino, a gente veio a ser um aprendiz dessa necessidade de reaprender, de relembrar a nossa herança, que é a verdade, que é sermos verdadeiros no máximo entendimento que essa palavra pode ter para a gente. Verdadeiros com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os outros, com tudo, gente. Entender a amplitude da palavra verdade, porque a verdade é o conhecimento mais elevado que tem. Ninguém questiona a conexão entre o aprendizado e a memória. O aprendizado é impossível sem memória, já que tem que ser consistente para ser lembrado. Então, é um caminho mesmo. Se eu desisto ali no meio do caminho diante de alguma dificuldade, eu estou literalmente desistindo de ter os aprendizados que eu preciso nessa vida. É por isso que o ensinamento do Espírito Santo é uma lição em lembrar. Eu disse anteriormente que ele ensina a lembrança e o esquecimento, mas o esquecimento serve apenas para tornar a lembrança consistente. O que é esse esquecer e lembrar? O esquecer é esquecer de quem a gente pensa que é essa formatação aqui, essa configuração mental que o ego elaborou em nós, em cada um de nós, e que faz a gente acreditar que a gente é isso. E lembrar aqui é lembrar quem nós somos verdadeiramente. Esse é o esquecer e o lembrar. Você esquece de modo a lembrar melhor. Não vai compreender as suas traduções, ou seja, as traduções do Espírito Santo, enquanto escutar duas maneiras de interpretá-las. Que aqui as duas maneiras, uma é a voz do Espírito Santo e a outra é a voz do ego. Portanto, tem que esquecer ou abandonar uma voz, né, um entendimento, para compreender a outra voz, o outro entendimento. Esse é o único caminho no qual pode aprender a consistência, de modo que você possa, afinal, ser consistente. O que pode significar a perfeita consistência no reino para aqueles que estão confusos? É uma pergunta. É evidente que a confusão interfere com o significado e, portanto, impede o aprendiz de apreciá-lo. Não há nenhuma confusão no reino, porque há apenas um significado. Esse significado vem de Deus e é Deus. Então, o significado é Deus. Porque também é o que você é. Você o compartilha e o estende, assim como faz o seu próprio Criador. Isso não precisa de tradução, porque é perfeitamente compreendido, mas necessita de extensão, porque significa extensão. Porque precisamos estender aquilo que a gente é, que nós somos só o amor divino manifestados aqui. A comunicação é perfeitamente direta e perfeitamente unida. É totalmente livre, porque nada discordante jamais entra. É por isso que é o reino de Deus. Por isso que a comunicação se estabelece quando a gente entende que a gente está no reino de Deus, que a gente é essa própria manifestação divina. Pertence a Ele, ou seja, pertence a Deus esse reino, essa manifestação, essa comunicação, e é, portanto, como Ele. Essa é a sua realidade e nada pode agredi-la. Fim da leitura do livro-texto.